Eu nasci em 1959, numa cidade do extremo sudoeste da Inglaterra, em Plymouth, que é um porto histórico. Eu trabalho já há mais de 35 anos em Londres, no King's College, como professor de estudos brasileiros. A minha história com a língua portuguesa e com o Brasil começa primeiro estudando espanhol, porque pouco se ensina português na rede secundária britânica. Aí tive a oportunidade de estudar o português ao lado do espanhol na universidade. E tive na Universidade de Liverpool, onde eu me formei, a grande sorte de ter como professor o professor John Gladstone, que é conhecido no Brasil como estudioso da literatura brasileira, sobretudo de Machado de Assis. Ele me apresentou alguma coisa da literatura brasileira, João Cabral, de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, e alguma coisa do Machado já. Aí veio a possibilidade de seguir um doutorado, que acabei fazendo com ele. E tinha algumas escolhas pela frente, algumas ideias daquilo que seria o meu projeto, e ele me fez conhecer um ensaio muito interessante que propunha uma nova releitura, vamos dizer, do indianismo literário brasileiro. A minha primeira ida ao Brasil foi em 84. Eu acho que essa paixão já foi sendo despertada antes da ida, pelo contato com a literatura na faculdade, e acho que um amor também pela língua. Eu sempre fui assim apaixonado pelas línguas. Nos anos 90 aconteceu uma coisa interessante, que foram lançadas as edições, os songbooks, editados pelo Almir Shediac, da música brasileira em geral, mas principalmente 5 volumes do repertório Bossa Nova. Aí, como eu tinha alguma prática de trabalhar com songbooks, de tocar o violão, cantar, eu peguei esses songbooks e, muito assim, a sós, em casa, eu fui decorando, tentando aprender. Aí veio uma descoberta do gênio da música popular em geral, da canção popular brasileira, por via desse repertório. Eu estava dando conta do gênio dessa música. Como é que se pode trabalhar genialmente com letras muito sofisticadas, interessantes e naturais ao mesmo tempo, melodias, harmonias, ritmos muito sofisticados também. Juntar tudo isso e criar uma revolução na história da canção brasileira, mas eu também constatei que era um gênero musical que aqui fora, no mundo de língua inglesa, ainda era considerada uma música leve, insubstancial. Eu descobri que as traduções que popularizaram a Bossa Nova para nós, público anglo-saxônico, nos Estados Unidos e na Europa, eram traduções assim feitas na hora para atender a determinados fins, discos gravações do Frank Sinatra, por exemplo, mas que não chegaram nem de longe à poesia das versões originais. Um colega meu, editor, chegou para mim com a proposta de a gente traduzir e editar alguns autores mais novos brasileiros, menos conhecidos fora do Brasil. E eu comecei a traduzir alguns contos do Caio Fernando Abreu, que a gente lançou. Lançamos o livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, essa coletânea de contos. Depois a gente trabalhou com João Gilberto Non. Então, 2 autores assim de uma geração mais recente, de assim, primeira qualidade no Brasil, muito importante, mas que não atendiam tanto a expectativa daquilo que seria a literatura brasileira fora do Brasil.
Eles fugiam do exótico, fugiam dos lugares comuns, dos estereótipos do Brasil. Bem depois, me aventurei a traduzir João Guimarães Rosa, que foi o grande desafio. Então foi bem depois que eu, descobrindo o gênio da música popular, que comecei a me interessar pela tradução de canções, que é um outro desafio, obviamente. E aí tive a grande sorte de descobrir um grupo vocal radicado em Londres, dedicado a ensaiar e preparar shows com um repertório exclusivamente brasileiro, que se chama Nossa Voz, e tem como diretor um músico, arranjador, professor maravilhoso, inspiracional, que é o Gui Tavares. Fui a um ensaio, quase chorei de emoção porque me senti em casa, me achei de repente cantando, que eu sempre amei, cantando canções que realmente era o máximo. Foi uma ponte muito importante para eu participar de mais atividades, de conhecer a gente da comunidade brasileira aqui com 1000 projetos. Então isso enriqueceu muito a minha atividade como acadêmico e não acadêmico. Essa primeira ida minha ao Brasil em 1984 foi muito importante. O Brasil estava saindo da ditadura militar, né, de 21 anos. Eu cheguei no momento de construção da democracia. Eu cheguei já pronto para me envolver, de certa forma, nesse processo. Fui conhecendo um pouco dos movimentos indígenas, indigenistas, um pouco da questão racial mais ampla do Brasil. Eu lembro que eu vi um jornal, eu acho que naquele primeiro ano, 84, uma foto chocante que dava ódio ver, que era um retrato de um grupo de jovens negros algemados com ferros no pescoço e cadeias, acho que em alguma fazenda no interior do Brasil, que parecia exatamente o quadro da opressão, da crueldade que a gente está acostumado a ler nos livros de história. Isso me deu uma raiva muito grande. Então, essa questão social da nova reconstrução da democracia, para mim, no Brasil, não podia se separar da reivindicação dos direitos básicos das populações mais oprimidas na história do Brasil. Como nos últimos anos tenho trabalhado, pesquisado bastante as relações entre a cultura brasileira e a questão racial, principalmente as lutas da população negra no Brasil, eu decidi mais recentemente me dedicar a isso em tempo integral, e por isso eu estou iniciando projetos sobre antirracismo no Brasil e a música popular. E eu lembro de uma fala, eu acho que da Sônia Guajajara, essa representante tão impressionante da causa indígena, na altura das eleições do ano passado, que ela falou, bom, refletindo bem, nós passamos por 5 séculos de luta contra o racismo, contra a opressão, contra a devastação das nossas terras. Então não vamos desistir. O momento atual é um momento presente, curto, e é preciso continuar a lutar. Eu acho que não tenho o direito de desistir. Não é um meu privilégio desistir da causa do futuro do Brasil. Pelo contrário, preciso trabalhar, continuar a trabalhar, contribuir a alguma coisa.